Boa tarde, tudo bem? Nós somos alunos da especialização em Direito Penal e Processo Penal da Univangélica, Unidade Ubiataba. Nós estamos aqui para apresentar um trabalho, da especialização e eu vou ler o caso agora, certo? Meu nome é Wélida e esse aqui é o Emanuel. Danúbia de Souza Rangel, mulher do traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM da Rocinha, usou o telefone celular dentro do Instituto Penal Oscar Stevenson, em Benfica, na zona norte do Rio, em outubro do ano passado. O aparelho foi encontrado na unidade durante uma vistoria de agentes penitenciários. Nele havia uma selfie de Danúbia. A mulher de NEM cumpria pena em regime semiaberto, mas ainda não tinha autorização da VEC para deixar o presídio e visitar a família ou trabalhar. Os advogados de Danúbia viam pleiteando as saídas. Aí a proposta é a seguinte: nessa situação, Danúbia poderá sofrer alteração no seu regime de cumprimento de pena? E a segunda proposta, se é possível que Danúbia consiga o benefício de saída. E agora o Manuel vai explanar as possibilidades do caso. Então, gente, tudo bem? Com relação ao caso, nós temos que separar, são duas propostas, são duas indagações. A primeira é se há a possibilidade de Danúbia regredir de regime em razão da suposta falta grave praticada, e a segunda é saber se ela vai ter direito, continuar tendo direito às saídas que foram pleiteadas inicialmente por seus advogados. Com relação à primeira proposta, a primeira indagação, é a seguinte: a conduta de Danúbia se amolda ao conceito de falta grave preconizado no artigo 50, inciso 7, da Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 1984. Então, diante dessa possibilidade da conduta dela se enquadrar no conceito, na hipótese de falta grave prevista neste dispositivo, é possível sim que ela venha regredir de regime. No caso, ela está no semiaberto, ela iria então para o fechado. Além da ideia de ela se enquadrar, incorreu na prática dessa falta, também por expressa disposição do artigo 118, inciso 1, que diz que o apenado, ele vai cumprir a pena na forma regressiva, no caso ou da prática de falta de crime doloso ou de falta grave, no caso seria da Danúbia. Emanuel, mas como seria o procedimento para esse fim? É só simplesmente ela ter praticado, eles já vão colocar ela em um regime mais grave? No caso, não. Precisa-se de todo um devido processo administrativo, o famoso PAD, o Processo Administrativo Disciplinar, que vai ser realizado pelo estabelecimento prisional, pelo diretor da unidade, e ele é obrigatório de acordo com a súmula 533 do Superior Tribunal de Justiça. Ela tem o direito de ser assistida por advogado, que é imprescindível também, justamente em virtude de ela ter que ter assegurado o direito dela de ampla defesa e contraditório, certo? Então, diante da possibilidade, em razão da prática da falta grave, que foi justamente utilizar o celular no interior da unidade, existe sim essa possibilidade, desde que tenha um devido processo administrativo, conforme exigido por súmula do STJ, bem como após posterior homologação por parte do juízo da vara de execução penal, que está previsto no artigo 118, parágrafo 2º da Lei de Execução Penal. Por fim, só para asseverar acerca da possibilidade de que não existe nenhuma outra circunstância que obste a possibilidade dela ser responsabilizada pela prática da falta grave, é a seguinte: não houve prescrição. Em que pese o caso proposto de que ela tenha praticado a falta grave em outubro de 2019, cumpre destacar o quê? Que se, de acordo com o entendimento do STJ, as faltas graves, as disciplinares previstas na Lei de Execução Penal, como não existe regramento próprio, como não existe nada dito na própria Lei de Execução Penal, utiliza-se o menor prazo previsto no artigo 109 do Código Penal, que trata sobre a prescrição em abstrato da prática de crimes, para apuração, para o levar adiante uma ação penal. Então, no caso, seriam 3 anos. Como de outubro do ano passado até que não se passaram, então note-se falar em prescrição. Por fim, quanto a esse ponto, destaque-se que a conduta de Danúbia ela só é considerada como falta grave. Haja visto que o artigo 349-A do Código Penal, apesar de punir a conduta de tentar entrar ou facilitar o adentramento
de dispositivos de aparelhos celulares no interior de unidade, ele não tipifica a conduta de utilizar. Então, em termos criminais, a conduta dela foi atípica. Então, de fato, ela vai poder regredir tão somente pela configuração em tese da prática de falta grave. E com relação à saída? Com relação à saída, que é a segunda parte e último ponto aqui dessa explanação, cumpre destacar que, em razão do reconhecimento da falta grave, existe a possibilidade dela o quê? Regredir de regime. O juiz ele não é obrigado, mediante a constatação da prática da conduta de falta grave, regredir, mas ele pode fazê-lo. Isso vai depender da justificativa que a própria reeducanda, no caso da Núbia, vai apresentar a ele no PAD, que posteriormente vai ser apreciado pelo juízo, às vezes por meio de audiência, mas isso depende do que o juízo local ele entende. Às vezes entende por ser necessário uma audiência após o PAD e outros entendem que não é necessário. Aí, diante dessa constatação, se ele regredir ela de regime do semiaberto para o fechado, ela, quando posta no fechado, ela não vai fazer jus às saídas, tanto para visitar a família quanto para fins de trabalho. Por quê? Porque é incompatível com a natureza do regime fechado. Se você vê no artigo 122, caput, inciso 1 da Lei de Execução Penal, você vai ver que é só para aqueles que estiverem no semiaberto que têm o direito de saída para fins de visitar a família. E no artigo 36, caput da LEP também, você vai perceber que o trabalho externo de quem está no regime fechado, ele é só mediante vigilância direta. Não tem como a pessoa sair sozinha para poder trabalhar. Então, esse direito de saída, se ela regredir de regime, ele pode sim ser prejudicado por incompatibilidade. Agora, a prática da falta em si, por si só, ela não vai o quê? Impedir ela de obter esses direitos, né? De exercer o direito de saídas para fins de trabalho e visitar a família, conforme a jurisprudência pacificada do STJ. Essa é a resposta. Então esse aqui foi o nosso trabalho, que vai devidamente acompanhado de uma manifestação por escrito. E é isso. Tchau. Obrigado, gente.